Bom, eu sou o professor Elvis Miranda e nós vamos ver agora as questões de arquivologia, aplicadas na prova da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Foram 12 itens, 12 itens de arquivologia, dentro daquilo que a gente tinha previsto, então não teve muita novidade. Então vamos lá, no meu modelo de prova aqui, o primeiro item é o item 99, que diz o seguinte: os documentos de arquivo são colecionados com finalidades culturais e sociais. Bom, esse item está incorreto. Por quê? Porque o documento de arquivo ele não é colecionado. Coleção é uma característica das bibliotecas e não dos arquivos. Os documentos de arquivo são acumulados organicamente, ou seja, eles têm a ver com as atividades da entidade, da instituição, da pessoa que acumulou, e não uma coleção, como seria o caso da biblioteca. Então, os documentos de arquivo nascem com finalidades administrativas. Isso não caracteriza uma coleção. Bom, inclusive no nosso curso, no nosso módulo desse assunto, a gente teve várias questões parecidas. Então, item 99, errado por causa do termo coleção. Bom, no meu item 100 diz o seguinte: um conjunto de documentos em suporte de papel, produzidos ou recebidos por determinado órgão, durante o desenvolvimento de suas atividades específicas ou atividade de suporte, consiste em seu arquivo. Bom, essa questão aqui, ela está um pouco mal formulada. Por quê? Porque quando a gente lê, diz um conjunto de documentos de suporte de papel, arquivo não é só papel. Então, a princípio, esse item estaria incorreto. Mas se a gente for analisar a semântica, a ideia do português da questão, os documentos de suporte de papel produzidos pelo órgão durante as suas atividades vão consistir em seu arquivo, ou seja, ele faz parte do arquivo da empresa. Então, pensando dessa forma, a questão está correta. Um conjunto de documentos de suporte de papel consiste, sim, vai fazer parte do arquivo da instituição. Apesar de que no arquivo não tem só papel. Então, a ideia que me dá aqui é que talvez o sujeito que montou a questão considere o item incorreto porque não seria só papel, seriam vários suportes. Mas pensando na questão do português, a questão está correta. Se o item sair incorreto, nós vamos ter que trabalhar com recurso em cima da questão do português. Porque do jeito que está escrito, documento em papel faz parte do arquivo? Faz. Então, para mim, a questão está correta. Mas corre o risco do CESP considerar errado, porque o examinador quis dizer uma coisa, mas do jeito que ele colocou, tá dando outra ideia. Mas, para mim, a questão está correta. Se sair incorreto, a gente vai ter que entrar com recurso baseado na forma que ele colocou. Ficou mal formulado e que acaba gerando um pouco de dupla interpretação. Para mim, estaria correto. Bom, questão 102 na sequência. Ou melhor, questão 100. Um conjunto, não, 100 já foi, 101. Os documentos frequentemente utilizados devem compor o arquivo intermediário. Essa não tem a menor dúvida. Documentos mais utilizados, arquivo corrente e não arquivo intermediário. Portanto, item incorreto. Próximo item. No meu modelo, item 102. A fase arquivística em que esteja o documento é indicada pela tabela de temporalidade. Então, é a tabela que indica em que fase o documento está a cada momento. É ela que indica quanto tempo o documento vai ficar no arquivo corrente, quanto tempo ele vai ficar no arquivo intermediário e depois de quanto tempo ele vai para o arquivo permanente, ou seja, item correto. Perfeito, item 102. Bom, item 103. A função de prova do documento de arquivo evidencia-se não só pelo fato do documento poder ser levado a juízo para comprovar determinada informação, mas também pela capacidade desse material de testemunhar as atividades que lhe deram origem. Então, item correto. Então, o documento de arquivo serve para provar a atividade que a pessoa fez, seja essa pessoa física ou jurídica, e é um documento que tem validade jurídica, validade legal, que pode ser utilizado para resolver qualquer situação formal que a pessoa tem necessidade ao longo da sua vida. Então, questão correta, no caso, o item 103 do meu modelo de prova. Bom, item 104. Os documentos do arquivo permanente têm valor probatório ou informativo. Bom, o item está correto. No arquivo permanente, o documento tem valor histórico. E o valor histórico serve para provar, informar como aquele fato aconteceu. Logo, documentos permanentes têm valor histórico, probatório e informativo. Então, item correto, item 104. Item 105. O ponto de partida de toda ação arquivística em uma organização, inclusive para a elaboração dos instrumentos de gestão arquivística, é o diagnóstico da situação dos arquivos. Então, esse item também está correto. Pelo que parece, a maioria das questões de arqueologia foram questões corretas. Essa também é mais um item correto. Por quê? O diagnóstico é aquele levantamento que a gente faz da situação do arquivo da empresa, que vai servir de subsídio para poder implementar as ações de gestão de documentos, inclusive a criação da tabela de temporalidade e do plano de classificação, que são os instrumentos de gestão que ele cita aqui no item. Portanto, questão correta. Bom, próximo item. Nós teríamos aqui o item
106. A transferência dos documentos dos arquivos correntes para os arquivos intermediários justifica-se pela diminuição do valor primário desses documentos. Ou seja, quando o documento sai do arquivo corrente para o arquivo intermediário, ou seja, houve uma transferência do documento da fase corrente para a fase intermediária, eu posso dizer que o valor primário desse documento, que é o valor administrativo, diminuiu. Perfeito. Na fase corrente eu tenho documento muito utilizado, por isso a gente diz que é um valor primário alto, e na fase intermediária eu tenho um valor primário baixo, porque a frequência de consulta é diminuída. Eu tenho menos chance de precisar desse documento. Portanto, houve uma diminuição do valor primário. Perfeito. Então, item 106 mais um item correto. Bom, próximo item, item 107. A primeira ação a ser tomada pelo setor de protocolo, ao receber um documento, é distribuí-lo. Bom, o item diz que depois que você recebe o documento no protocolo, você deve distribuir esse documento. Seria a primeira ação. Item incorreto. Por quê? Bom, o protocolo, o setor de protocolo, ele tem várias atividades, que seriam receber o documento, cadastrar no sistema, que seria o registro, fazer autuação, transformar em processo, se for o caso, classificar, separar por área, para depois distribuir esse documento e finalmente controlar a movimentação dele. Ou seja, entre o recebimento e a distribuição, eu tenho pelo menos aí umas 3 etapas distintas. Então eu não posso dizer que a primeira ação depois de receber o documento seria distribuir esse documento para o destinatário. Portanto, item incorreto no meu modelo de prova seria o item 107 a respeito do protocolo. Bom, item 108. O ofício, o memorando e o processo são exemplos de tipos documentais. Então, olha só, ofício, memorando e processo são tipos de documento. Bom, essa é uma questão interessante. 99% de quem não estudou a matéria vai marcar como certo. Ofício, memorando e processo é um tipo de documento. Só que o item está incorreto. Porque o termo tipo documental ou tipo de documento é um termo técnico da arquivologia. Ofício, memorando e relatório e processo não são tipos de documento, são espécies. E quem estudou com a gente no módulo de característica dos documentos, a classificação dos documentos com relação a espécie e tipo, sabe muito bem do que eu estou falando. Ofício é uma espécie, processo é uma espécie, memorando é uma espécie, não tipos de documento. Se eu tivesse ofício de qualquer coisa, ofício de baixo processo, memorando de apresentação de servidor e processo administrativo, processo judicial, aí sim eu teria um tipo, porque eu tenho a espécie mais atividade. Bom, quem viu o módulo aí de diferença entre espécie e tipo não teve a menor dificuldade para resolver essa questão. E é o tipo de questão que engana todo mundo. E o interessante é que ela caiu semana passada na prova do MDIC. A mesma questão com os mesmos exemplos. Então não teve desculpa a ninguém errar essa questão. Até porque se tivesse dado uma revisadinha no nosso módulo de espécie e tipologia, já teria visto por que a questão estava errada no MDIC e já teria acertado aqui nessa prova agora. E interessante, deve ter gente que errou na semana passada e errou hoje de novo. Então não foi o caso dos nossos alunos. É uma questão simples, tranquila. Bom, vamos lá. Próximo item, item 108. Ou esse é o 108 e 109, sobre a microfilmagem. O documento microfilmado tem valor de prova legal de acordo com a legislação brasileira. Então, olha só, ele está dizendo que o microfilme, a cópia do documento em microfilme, tem validade legal. Tá aí outra questão que no nosso curso a gente resolveu, teve umas 10 questões com esse mesmo conteúdo aqui. Então, a cópia em microfilme tem validade legal, sim. Vale como se fosse original. Então, o microfilme é a única cópia que tem validade legal. Então, a questão correta, outra questão já caiu umas 15, 20 vezes, e nós resolvemos várias vezes essa questão no nosso módulo sobre microfilmagem. Bom, e finalmente o item 110, que diz o seguinte: produzir documento de arquivo em papel cujo pH seja neutro é uma forma de preservar esse documento. Perfeito. Então, o que está dizendo aqui? Que produzir documento em papel de pH neutro ajuda a conservá-lo por mais tempo. Então, a gente sabe que o papel envelhece, ele amarela, resseca com o tempo, em função da acidez que ele tem. Se eu tenho um papel de pH neutro, ou seja, sem acidez, eu consigo conservar esse documento por mais tempo. Tá aí outra questão que também já caiu várias vezes, e no nosso módulo sobre conservação e preservação de documentos, a gente resolveu pelo menos umas 4 ou 5 questões exatamente com essa característica. Bom, então resumindo, foram 12 itens de arquivologia, nenhuma delas foi novidade, todas as questões que caíram já tinham caído anteriormente, inclusive se vocês revisarem os nossos módulos preparatórios para a Polícia Federal, vocês vão encontrar todas essas questões resolvidas em concursos anteriores, ou seja, não teve novidade nenhuma, pelo menos em termos de arquivologia. Então uma boa sorte para todo mundo e até a próxima.